Olá, CB Poder no ar, ao vivo, na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Mariana Niederauer e aqui comigo a jornalista Mila Ferreira, também do Correio. Nossa convidada de hoje é Márcia Hollenberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível em podcast. Secretária, muito bem-vinda ao CB Poder. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E nós temos uma novidade este mês, que é o lançamento de editais, de ações no projeto Cultura Viva, que é uma política pública antiga e que agora está sendo retomada. Conta um pouquinho para a gente dessa novidade, secretária. Bem, o Ministério da Cultura, como dizem, voltou, né, com a nossa querida ministra Margarete. E uma das pautas do governo Lula é a expansão da rede de pontos de cultura, né? Essa é uma política que foi instituída em 2014, na época eu estava à frente da secretaria também, e que reconhece os grupos culturais, né, que visa valorizar a nossa cultura popular, a nossa cultura tradicional, a cultura que valoriza a diversidade brasileira. E aí estamos agora retomando, né, depois de 6 anos sem financiamento, o programa recrudesceu, e a gente faz agora uma indução com alguns editais de prêmios para ativar essa rede em nível nacional. São 1.117 prêmios, o nome do edital é Sérgio Mamberti, e a gente faz aí uma homenagem ao nosso grande mestre das artes cênicas, o Sérgio Mamberti, mas também um gestor importante em trazer essa cunha da diversidade na macropolítica de cultura. Então a gente faz essa homenagem e estabelece 4 prêmios, né? O edital está aberto, foi aberto dia 1º, fizemos esse lançamento em Recife, né, com a presença da ministra Margarete, do ministro Silvio Almeida, da presidente da FUNAI, porque é uma política também que fala com um conjunto de outras políticas, né, política de direitos humanos, povos indígenas, igualdade racial, ao reconhecer essas comunidades. Então, são 1.117 prêmios e são 4 prêmios dentro do edital. Um prêmio voltado para culturas populares tradicionais, que reconhece o trabalho dos mestres e das mestras, de todas as comunidades, incluindo matriz africanos, ciganos, ribeirinhos, extrativistas, enfim. O outro é Vovó Bernaldina, o Culturas Indígenas. São 110 prêmios para o Brasil todo. O primeiro são 382 prêmios. O terceiro é da diversidade. O da diversidade a gente traz pessoas idosas, né, iniciativas culturais que são protagonizadas ou que trabalham com a temática, né, como público-alvo, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, da questão LGBTQIA+, e dos pontos de cultura que trabalharam durante todo esse período, muitos deles sem fomento. Então, é uma premiação que faz uma ativação e ativa essa rede no Brasil todo. E o outro edital é um edital mais específico que institui um plano de trabalho durante um ano com 46 organizações da sociedade civil que são reconhecidas como pontões, no sentido de serem articuladores da rede no território, de formarem essa rede, e aí eles têm uma série de compromissos, como trazer os agentes, contratar agentes para fazer formação de agentes, são 610 agentes. Cada pontão desse tem 5 pontos de cultura em gestão compartilhada, e aí já mobiliza 276 pontos de cultura no Brasil todo, né? E são 31 pontões de território, cada um no estado, sendo que São Paulo, Minas, Rio e Bahia recebem 2, e 15 identitários ou setoriais, ou seja, eles fazem ativação no território e 15 pontões fazem uma ativação nacional de redes específicas. Então, por exemplo, a rede de pontos de cultura indígena é uma rede específica, né? A rede que trabalha acessibilidade cultural, a rede que trabalha gênero, que trabalha as questões da segurança alimentar e do trabalho rural, a questão da periferia e da juventude, a questão das fronteiras. Então, a gente trabalha com os eixos estruturantes da política nesses pontões que articulam essa rede nacionalmente. Então, é um exercício, né, de retomada dessa política no nível federal, mas entendendo que essa, sendo uma política nacional, ela tem agora uma missão de fazer uma concertação de investimentos no nível da União, dos estados e municípios, que vem aí com a Lei Paulo Gustavo e com a Lei Aldir Blanc, que aportam aí um recurso nacional de grande magnitude que, pela primeira vez, centralizado e em na maioria, 98% dos municípios recebendo recurso da cultura, né? Então, é uma ação de retomada dessa política. Secretária, é um programa de uma abrangência gigantesca.
Quanto que está sendo investido e até quando que as pessoas podem, os artistas podem se inscrever nesses editais? Muito importante. Olha, as inscrições para os prêmios e também para o edital de pontões, elas vão até 2 de outubro, né? No site do Ministério, ou mapas.cultura.gov.br, você já acessa as inscrições e as informações. O que é importante dizer? A gente quer chegar naqueles mestres, naquelas mestras, nesses agentes culturais que estão mais invisibilizados e mais distantes do acesso ao fomento cultural que acontece também pelos estados e municípios. Vai chegar nessas comunidades mais longínquas, ajudar o mestre e a mestra a fazer a sua inscrição. E há uma série de facilidades, no sentido de poder ser digital, poder ser pelo correio, pode ser um vídeo, né? No sentido de poder favorecer a inclusão de todos no processo de participação. O edital não deixa de ser uma chamada pública com um processo seletivo, então a gente tem que favorecer o acesso dessas pessoas que têm mais dificuldades. Nesse caso, o investimento é de 33 milhões e meio, só de prêmios, cada prêmio no valor de R$30 mil, podendo ser pessoa física, grupos e coletivos sem CNPJ, que trabalham com cultura há mais de 3 anos ou 2 anos, e grupos que têm CNPJ e que são, todos eles podendo ser inscritos no cadastro de pontos de cultura ou certificados. No acesso ao prêmio, só dele se inscrever, ele pode ser reconhecido já como ponto de cultura, mesmo não recebendo um prêmio. Então, além da premiação, há uma certificação. Hoje nós temos no Brasil 4.335 pontos de cultura, no Brasil todo, mas a gente só está em 1.000 e poucos municípios. A meta é que a gente vá para todos os municípios brasileiros. Esse prêmio faz uma indução e mostra para o Estado e para o município com uma linha de trabalho, com instrumentos, com prêmio, né, que é um dos instrumentos da política. O outro instrumento, que é o termo de compromisso, que faz um plano de trabalho por um ano, ele é um termo específico do Cultura Viva. Você tem o Miroski, que estabelece o termo de fomento, e você tem a Cultura Viva, que estabelece um termo de compromisso cultural. Então, é um instrumento específico dessa política. E também tem uma Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que é gerida com a sociedade civil. Então, toda essa retomada teve essa participação, e esses pontões, o investimento é de 28 milhões por um ano, podendo ter uma renovação, né, em função dos resultados por mais um ano. Então, a gente espera aí fazer uma ação que mantenha o DNA dessa política nesse processo de descentralização dos recursos. Então, é uma malha de pontões para que a gente possa costurar essa rede de uma boa maneira. Muito legal. E essa retomada, né, da política foi pensada ainda no governo de transição ou foi já depois da ministra assumir que começou a se conversar? Que é um projeto que está muito bem elaborado, pensando na diversidade, pensando em todas as populações que precisam ser valorizadas dentro desse âmbito cultural, não é verdade? Acho assim, hoje você tem uma execução de uma lei que já teria que ter sido executada no ano anterior, né? Que é a Lei Paulo Gustavo. Então, a gente teve uma lei emergencial, que foi a Aldir Blanc, que foi ali na emergência da pandemia. Depois veio a Paulo Gustavo, que também falava com esse contexto e que fala ainda, porque você teve um grande desmonte das estruturas e dos arranjos produtivos da cultura, né? Muitas pessoas, inclusive, venderam seus equipamentos para poder sobreviver. Então, houve não podia ter público, então tudo isso dificultou. Ao mesmo tempo, a cultura também se mostrou ter uma posição muito importante, né, no conforto, né, nas lives, nos streams, para ver um filme, né, a importância também da cultura nesse momento também tão difícil que foi a pandemia. Então, agora sim, você tem a Lei Paulo Gustavo sendo operada esse ano e ela aporta 3 bilhões e 800 milhões na cultura nacionalmente pela primeira vez, descentralizado, para 98 municípios brasileiros. 98%. 98%. Então, ela tem a adesão de todos os estados. E aí, agora, eles estão na fase de publicação dos seus editais e de suas ações. Ao mesmo tempo, a gente está discutindo a regulamentação de uma lei que já ainda aporta este ano 3 bilhões de recursos até o final do ano. Então, é a Política Nacional Aldir Blanc. Essa política já é diferente, porque ela prevê 5 anos de implementação e financiamento de 3 bilhões, e ela também começa a definir esses papéis, assim, de certa forma, como é que a gente vai pactuar a execução desse recurso. E a política Cultura Viva, ela é, para um sistema nacional, a política de base comunitária. Ela estaria, como está para o SUS, atenção básica. Como está para a educação materno-infantil, a educação
ali fundamental, no sentido de ser a camada da universalização de acesso, né, à política de bens culturais, à política de acesso à fruição, à produção, aos meios de se fazer cultura. E, ao mesmo tempo, reforça a valorização de saberes e de práticas culturais que muitas vezes não foram tiveram o devido valor e a devida posição. Quando a gente apresenta o Brasil para o mundo, a gente sempre apresenta ele através da cultura popular. Mas, geralmente, não é a cultura popular o maior fomento de financiamento, por exemplo, da Lei Rouanet, né? São as grandes produções, é um outro mercado da indústria, da economia criativa, que também perpassa a cultura viva, mas de outras maneiras, que é uma economia mais local, solidária, um arranjo produtivo ali para fazer uma celebração de uma festa, e às vezes não envolve, só envolve mesmo a prática e o fazer e a união das pessoas. Então, essa política vem agora com o Ministério ganhando uma nova concertação. É um ano também que a gente está prevendo as conferências, vai ter a Conferência Nacional de Cultura ano que vem, em março. Então, assim, a gente está reconstruindo a casa, com muitas dificuldades, ativando as políticas possíveis, né? Esse recurso é um recurso direto do Ministério, e, para além desse recurso, a gente já tem mais esse recurso que está sendo distribuído nacionalmente. Então, é um prêmio indutor, é um edital de pontões para a gente manter esse DNA e também falar com as redes estaduais, com gestores estaduais e municipais, para a gente retomar essa concertação em nível nacional e fazer uma política que alcance o Brasil todo, porque certamente em todo município tem um grupo de cultura que faz sua quadrilha, que faz seu reizado, que faz suas celebrações, sua catira, aqui no nosso caso de Goiás, né? Com certeza. Então, essa é a ideia da gente estar reconhecendo essa malha cultural que forma a cidadania também brasileira, através dessa questão gregária, da questão das suas manifestações, dos seus valores, da sua identidade em cada região do país. Secretária, a senhora falou em desmonte da cultura. A gente passou aí por um período de pandemia, os agentes culturais, os artistas passaram por um período aí de vacas magras, muitos tiveram que vender equipamento, como a senhora mencionou, enfim, principalmente a população mais vulnerável, indígenas, quilombolas, LGBTs, enfim. Então, é um grande desafio agora, né, que esse programa vem para poder trazer essas pessoas de volta para a cena cultural, para que elas possam voltar a fazer a arte delas, né? Então, é um grande desafio para a senhora? É um grande desafio. Na verdade, a gente vive um campo novo dos direitos culturais, né? Eu trabalhei com o campo dos direitos da saúde, né? Dos direitos dos usuários da saúde. Eu venho do Ministério, trabalhei muitos anos no Ministério da Saúde, onde a gente trabalhava essa mescla de arte, cultura e saúde, né? Então, ali a gente exercitava os direitos da saúde, né? E usava a cultura para falar sobre eles, né? E agora, nesse momento, a gente está discutindo um campo dos direitos culturais, né? E para alguns segmentos da população são de extrema importância, né? Que dizem do direito de ser, de existir, de se ser como é, né? No caso da cultura indígena, as culturas tradicionais quilombolas são elementos identitários, étnicos, né? Que reconhecem o território, que reconhecem um conjunto de direitos que vem a partir desse reconhecimento cultural. Então, assim, é um campo novo, é um campo que a gente tem que ampliar a lupa, porque muitas palavras cabem dentro de diversidade, né? Muitas palavras, muitas dimensões cabem dentro de um segmento só que está sendo citado daquela diversidade. Quando você fala, por exemplo, pessoas com deficiência, olha o universo, né? Você tem um universo enorme desse tema. Eu tive recentemente, no sábado, com um fórum de cegos, né? Você escutar 5 regiões do Brasil, né? Eles organizados, falando dos direitos. Então, assim, a sociedade está se organizando e a política pública tem que dar conta desse diálogo, né? E essa construção do exercício desses direitos, da garantia desses direitos culturais tão importantes para uma sociedade tão diversa como a nossa, que vive num momento, algumas questões de tantas polarizações, e eu acho que o campo da cultura é um campo de mediação, de reconhecimento do outro, né? De diálogo, né? Então, assim, acho que a cultura tem uma grande contribuição a dar ao Brasil, inclusive no sentido dos nossos propósitos comuns, do que nos une como nação, nos nossos traços, né? Como Brasil, né? Do nosso sentido de pertencimento, que a gente precisa aprofundar, né? Porque a gente não está dividido em dois, a gente é um todo, né? A gente pode divergir, mas a gente é um todo e a gente tem que caminhar
como nação, né? E a cultura brasileira é uma amálgama dessa nação. Né? Sim, e respeitando também as especificidades de cada região, as regionalidades, né? É isso, as diversidades, né? E a senhora tem uma experiência grande nessa área, como assistente social, arte educadora de formação pela UNB aqui, né? Como que foi essa volta? Que esse cargo a senhora já ocupou em outro momento, ali em 2011? Foi. Como que foi essa volta para o cargo, esse convite da ministra? Olha, foi um grande desafio. Eu acho interessante porque eu acompanhei, primeiro assim, atuei na área do serviço social, trabalhei no SESI, né, trabalhei com comunidade, trabalhei com artesanato e entrei no Ministério da Saúde em 93, né? E ali fiquei até 2011. Eu trabalhei muitos anos no Ministério da Saúde, aliás, até 2009, porque eu fui antes para o IFAM. E ali eu tive um trabalho que a gente criou ali a Rede de Patrimônio Cultural da Saúde, eu trabalhei com o acervo da Anísio da Silveira, com a psiquiatria, com a arte, cultura e saúde. Então, assim, eu meio que fiz ali uma passagem para a cultura que foi muito interessante, que eu fui depois para o IFAM, e do IFAM eu fui, né, pelas mãos da Ana de Holanda, para o Ministério da Cultura, nessa mesma pasta, em 2011 a 2014, e depois eu permaneci com Marta Suplicy. Então, foram 2 mulheres. E agora eu volto com Margarete. Então, para mim, é um ciclo feminino, é uma conjugação aí, astral, aí, no sentido de que o universo conspira para essa missão, para que eu coloque a minha experiência de a gente ter estado lá. Quer dizer, a minha expectativa é de eu chegar, já está lá na frente, essa política, já está em todos os municípios, porque a lei tem 10 anos, o programa tem 20, a política tem 20, né? Então, a gente gostaria de ver avanços, né? Mais avanços, né? Mas a gente chega no momento de retomar, de reativar, com muita confiança e trabalhando de uma maneira muito dialógica, a gente assumindo as dificuldades, né? Muitas vezes a sociedade civil tem uma demanda muito reprimida, né? Tem uma ansiedade sobre soluções, né? E eu respeito isso, mas também tem esse lugar de fala do gestor, da responsabilidade, do compromisso, de fazer as coisas com segurança jurídica, de fazer as coisas de maneira assertivas, né? De ouvir as pessoas, que não dá para fazer nada sobre nós sem nós, que é uma fala muito da pessoa com deficiência, né? Mas que isso vale para todos os segmentos. Então, a capacidade de escutar, mas a capacidade também de ter um diálogo consequente, um diálogo que se desdobra em iniciativas concretas, né? Porque o que as pessoas querem são atitudes, ações e resultados na ponta. E o Brasil tem muitas coisas a serem superadas, a desigualdade é uma questão profunda. O presidente foi muito feliz na fala na ONU, no sentido de colocar que essa é um desafio mundial. E o Brasil, acho que o campo da cultura tem muito a contribuir. Eu sempre falo que os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, falam do econômico, do social e do ambiental. Mas quem lê e dá valores aos 3 objetivos, os 3 campos eixos, é a cultura. Né? Então, a cultura é um elemento muito importante nesse processo, né, nesse processo atual do mundo, né, que a gente possa ampliar essa polifonia, possa conviver com a diversidade e fazer disso uma potência, né? E não, ao contrário, fazer disso violência ou discriminação. Uhum. Vamos falar mais de representatividade política, 1 minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Márcia Hollenberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Até já!